Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Olha só, começando um tema novo de processo penal. Você que está aí na batalha, você que está aí nessa correria, nessa disputa quanto a uma vaga no concurso público. Eu tô aqui, eu sou seu professor de processo penal, você bem sabe disso, não é verdade? E eu quero conversar com você a respeito de um tema muitíssimo importante para nós agora, que diz respeito à parte de restrições cautelares. Doutor, particularmente, uma das partes da matéria que eu mais gosto, que é a parte de prisões e medidas cautelares. Por quê, Pedro? Olha só, quando nós trabalhamos com as prisões propriamente ditas, doutor, é importante que nós citemos para você como que isso pode aparecer no seu contexto do dia a dia. Até porque é muito comum, é muito noticiado aquelas situações em que pessoas, por exemplo, reconhecidas, políticos ou até mesmo criminosos de alta envergadura, quando eles são presos, isso gera muita repercussão. Então, para entender melhor como e quando isso pode acontecer, eu vou trazer para você essa aulinha de restrições cautelares. Nós não vamos falar da prisão pena muito bem explicada hoje. Agora é o momento de nós trabalharmos as chamadas medidas cautelares, que uma delas serão as tipos de prisões. Na verdade, existem as medidas cautelares diversas da prisão e existem também as prisões cautelares. Nesse momento, eu quero entrar com você, nós vamos introduzir o tema de prisões. Bacana? Então vem aqui comigo para a gente poder já introduzir isso em você e você conseguir já ter uma noção um pouco melhor. Primeira coisa que você pode verificar, doutor, é talvez cair esse tópico numa redação. Imagine que o tema de prisões seja um tópico de redação no seu concurso público. Imagine, e aí justamente o tema de prisões foi o tema escolhido para a banca. E a primeira perguntinha que vem lá, por exemplo, vem a ser, sabe qual? Ela chega e te questiona o seguinte: amigão, no Brasil, a prisão, ela é regra ou ela é exceção? Olha só que interessante. Do ponto de vista técnico e jurídico, doutor, é claro que nós podemos com bastante tranquilidade dizer que no Brasil, a restrição da liberdade é a exceção. É exceção. Pedro, mas o que você poderia me mostrar de maneira concreta que fundamente esse meu posicionamento no que diz respeito a esse argumento? Olha só, nós podemos citar, por exemplo, doutor, a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º. Lá no seu artigo 5º, eu posso citar para você, por exemplo, o inciso 15 e também o 54. Você vai ter a liberdade de locomoção expressamente prevista aqui no inciso 15 e no inciso 54 você tem a questão relativa a direitos assegurados àquela pessoa, no inciso 54, claro, àquela pessoa que só vai ter a sua liberdade ou seus bens restringidos somente após o devido processo legal. Está fundamentado aqui no 54 o princípio do devido processo legal. Portanto, nesse caso, nós podemos com tranquilidade dizer que no Brasil a restrição da liberdade é a exceção, não é a regra. A regra no Brasil é a liberdade provisória, ok? A liberdade como um todo, e enquanto você responde à liberdade provisória. Isso é importante que se cite aqui para você. Então podemos até colocar assim, já de antemão para você, olha que interessante. Não há crime no Brasil que não comporte, olha só, não há crime no Brasil que não admita a liberdade provisória. Pedro, não tem crime que não admite liberdade provisória? Nem crimes hediondos? Nem crimes hediondos. Olha só, não há crimes que não admitam liberdade provisória. Ou seja, a liberdade provisória é admitida em absolutamente todos os crimes no Brasil, inclusive para os crimes hediondos e formas equiparadas. Olha que importante isso para a tua prova, tá? Liberdade provisória. Bacana. Superado isso, doutor, se não há crime no Brasil que não admita a liberdade provisória, é importante que você entenda esse contexto no que diz respeito a prisões no Brasil. Se a prisão no Brasil acaba sendo uma verdadeira exceção à regra,
significa que eu somente poderei implementá-la, e isso você vai ver comigo, inclusive na prisão preventiva, em última ratio, em último caso. Somente colocarei a pessoa em regime de restrição de liberdade quando for efetivamente necessário. Bacana? E para nós superarmos esse tema, eu quero trabalhar com você uma classificação no que diz respeito aos tipos de prisões. Olha só, quando a gente estuda os tipos de prisões, existe uma classificação doutrinária no que diz respeito ao momento da prisão, tá? Essa classificação no que diz respeito ao momento, ela pode ser subdividida em cárcer. Olha só a classificação. Cárcer, ad, pena. Pedro, o que é essa terminologia que você utilizou? Cárcer ad pena. É o encarceramento após a sentença transitada em julgado, ou encarceramento como pena. O encarceramento como sendo uma pena no Brasil, segundo o posicionamento mais recente do STF, somente poderá ser implementado após uma sentença irrecorrível. Vale dizer, após exauridos todos os recursos na esfera criminal. Tudo bem? Então, olha só, o encarceramento pode advir de uma pena, que é, segundo o posicionamento mais recente de 2019 para 2020 do STF, não se admitindo plenamente a execução provisória, ok? Então, somente o encarceramento após a sentença transitar em julgado. Mas existe também uma segunda modalidade, que é o cárcer ad custódia. Pedro, o que vem a ser esse cárcer ad custódia? É o encarceramento com a finalidade de custódia. Ou seja, é o encarceramento cautelar. Vale dizer, trata-se, portanto, das prisões cautelares. E é aqui que eu vou localizar para você a prisão preventiva, a prisão temporária e também a prisão em flagrante. Bacana? Estas são as modalidades de prisão que você teria que, em tese, dominar muito bem no que diz respeito à introdução ao tema. Portanto, só para nós fidelizarmos um pouco mais o conteúdo. Existe um tipo de prisão que é aquela após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é a cárcer ad pena, e existe também a cárcer ad custódia, que é aquela feita antes do trânsito em julgado, na expectativa de acautelar determinadas situações, inclusive a pessoa da vítima em determinados crimes. Muitas vezes também se levando em conta testemunhas. Olha só, eu trouxe aqui para você no nosso material, no nosso slide, algumas classificações também das prisões no Brasil. Esta classificação é uma classificação em sentido amplo. Ela leva em conta prisões de outras áreas do saber, enquanto esta classificação do cárcer ad pena e cárcer ad custódia é uma classificação estritamente processual. Tudo bem? Vem aqui comigo para a tela, dá uma olhadinha, olha só. No que diz respeito, portanto, às prisões elas podem ser classificadas como prisão-pena, prisão extrapenal e prisão cautelar. No que diz respeito à prisão-pena, é aquela após sentença definitiva. Bem tranquilo isso que nós já havíamos conversado, não é verdade? Existe ainda a prisão disciplinar, que é aquela aplicada, por exemplo, a militares, inclusive pena esta prevista na própria Constituição Federal. É aquela prisão do militar que você pode acautelá-lo de 1 a 30 dias. Tudo bem? Quando não houver, por exemplo, respeito à hierarquia e disciplina. Prisão civil no Brasil existe, Pedro? Sim, somente uma, ao devedor de alimentos. Ficou 3 meses sem pagar os alimentos, será possível decretar essa prisão civil como devedor de alimentos. Tudo bem? E a administrativa, que é aquela prevista em lei. Doutor, vem aqui comigo. Cuidado com esta prisão administrativa. Eu não estou me referindo à prisão administrativa prevista anteriormente no CPP. Esta foi revogada. Tudo bem? O que existe hoje de prisão administrativa é aquela prisão administrativa em procedimentos investigatórios, como acontece na Lei de Migração. A Lei de Migração, perceba, ela admite que, por exemplo, o investigado fique em regime restrito de liberdade. Neste caso, ele poderá ter a sua liberdade restringida se não obedecer a alguns critérios também pautados na lei, que é a Lei de Migração. Este seria um exemplo de prisão administrativa no que diz respeito à área extrapenal. Tudo bem? Bacana? E agora sim, vem aqui comigo. Vamos trabalhar propriamente dito as prisões cautelares. Portanto, dentre elas, eu localizo para você aqui a questão da prisão temporária, da prisão em flagrante e da prisão preventiva. Estas são as 3 prisões cautelares que normalmente pode aparecer principalmente aí no seu concurso público
aí na prática. Tudo bem? Bacana? Então, superado isso, volta aqui comigo, que eu quero trabalhar com você, portanto, ali um segundo conteúdo do que diz respeito também ao quadro. Olha só. Perceba que nós vimos uma classificação de prisões no que diz respeito à esfera criminal e nós também trabalhamos uma classificação de prisão no que diz respeito à esfera extrapenal. Por exemplo, a prisão civil, a prisão administrativa. Bacana. Esta classificação ela é muito legal para nós na prova, porque ela pontua em relação a como nós devemos nos comportar. E aí você poderia me indagar, Pedro, tudo bem, eu vi que no Brasil a regra é a liberdade e a exceção vem a ser o regime privativo de liberdade. Aí você vai me indagar, Pedro, mas em qual momento a Constituição diz que eu posso ser preso? Quando eu posso efetivamente ser preso no Brasil? Doutor, vem aqui comigo, ó. Artigo 5º. Quando você pega o artigo 5º da Constituição, inciso 61. Quando você pega esse dispositivo, você vai perceber que a lei vai falar: ninguém será preso, senão em estado de flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, salvo, e aí ela cita algumas situações como o caso de militares. Então, olha só, o artigo 5º, inciso 61, ele vai falar que uma pessoa, ela somente poderá ser presa, primeiro, quando ela estiver em estado de flagrante, que nós estudamos, inclusive, Pedro, mas o que é flagrante? Você vai lá para o artigo 301 até o artigo 310 do CPP, que inclusive foi inovado com a audiência de custódia. Tudo bem? Nós temos que ver quando nós trabalharmos a questão do flagrante. Segunda situação, mediante mandado, quando a lei bota lei por decisão escrita e fundamentada do juiz, a lei remete à ideia de mandado. Doutor, por favor, não confunda a palavra mandado com mandato. Mandado é com D de documento. Mandato é com T de tempo. Por exemplo, agente político tem mandato. Aqui é um documento, então é um mandado. Tudo bem? Mediante ordem fundamentada da autoridade judiciária, que vem a ser a questão do mandado. Doutor, muitas características do mandado estão regimentadas no artigo 282 do CPP. Tudo bem? E quando a gente pega essa questão relativa ao mandado, primeiro, o que é esse documento, como ele deve ser manipulado? Doutor, o mandado judicial, basicamente ele deve ser lavrado. Ele deve ser lavrado por escrivão. Geralmente é o escrivão assessor do juiz, tá? Não é escrivão de delegacia de polícia não, filho. Tá? Lavrado por escrivão da esfera judicial e também assinado pela autoridade. Assinado pelo juiz, que é o juiz que efetivamente o quê? Autoriza aquela prisão. Então imagina que seja lavrado o mandado para prisão preventiva. Doutor, nesse caso, lavrado esse mandado por escrivão e assinado pela autoridade judicial competente, este mandado será remetido à autoridade executora, que geralmente é o delegado de polícia, né, que também deverá estar constado executora da medida, né? Autoridade executora da medida, portanto, geralmente é o delegado. A figura na qual será remetida, portanto, também deve constar no mandado. Esse mandado também deve pressupor características da pessoa, bacana, características da pessoa e do lugar em que será cumprido, tá? Então, por exemplo, a pessoa que vai ser identificada a ser presa, ela tem que estar bem caracterizada no mandado, assim como o local desta diligência. Lembrando, novamente, no Brasil é vedado mandado genérico. Não se pode um mandado sem o preenchimento desses requisitos que eu estou trazendo aqui para você. Bacana? No Brasil é vedado o chamado mandado genérico. É aquele mandado que não é específico para determinadas situações, não identifica certamente a pessoa, não identifica o objeto o qual será buscado. Tudo bem? Bacana? Além disso, se esta prisão for comportado fiança, no próprio mandado deve ser estabelecido qual é o valor desta fiança. Tudo bem? Então, o valor da fiança e também os motivos no qual ele está sendo preso. Ok? Os motivos da sua prisão e a questão relativa à fiança deve estar expresso nesse mandado. Isso é muito importante que você entenda no que diz respeito às características desse mandado propriamente dito.
Doutor, além disso, esse mandado, olha que interessante, ele será redigido sempre em duas vias. Uma delas, você pode até complementar assim, ó. Uma delas funciona como nota de culpa. Funciona como motivo a qual você foi preso, tá? Nós veremos o que é esse documento. Nota de culpa não tem nada a ver de reconhecimento da prisão. Nota de culpa é nada mais do que um documento que consta quem o prendeu e os motivos de você estar preso. Então, uma das vias funciona como nota de culpa para a pessoa do preso poder, por exemplo, recorrer a isso, ok? Então, uma funciona como nota de culpa e para fechar essa questão do mandado, questiona-se o seguinte, doutor, o mandado para ser lícito, ele tem que ser registrado no CNJ? Ele precisa estar registrado no CNJ? Ele precisa ser apresentado ao preso? Como é que funciona essa dinâmica no que diz respeito à apresentação do mandado? Doutor, vem aqui comigo que agora eu tenho que trazer para você um ponto que é muito, mas muito importante aqui para nós. Pedro, que ponto é esse? Quando a gente trabalha com essa questão do mandado, doutor, permita-me estabelecer uma observação com você. Olha só. Essa observação foi, inclusive, uma das alterações trazidas pelo pacote anticrime. Doutor, quando houver aquela situação em que eu apresento esse mandado em determinada situação, em determinado contexto fático, esse mandado ele não precisa necessariamente ser apresentado em alguns casos. A regra, de fato, é que sim, eu tenho que apresentar nos termos do artigo 287 do CPP, ok? De acordo com esse dispositivo, o mandado ele será apresentado, salvo, perceba, em crimes inafiançáveis. Então anote, por favor, isso. Você vai dizer o seguinte, ó, a apresentação do mandado, é dispensada, quando? Olha que interessante. A apresentação do mandado será dispensada quando houver, primeiro, crime inafiançável. Crime inafiançável. Aí você vai me dizer, Pedro, beleza, mas quais são os crimes inafiançáveis mesmo? Quando você pega, por exemplo, a Constituição, você vê lá a questão relativa a racismo, ação de grupos armados, você encontra também a questão de crimes hediondos e formas equiparadas a crimes hediondos. Então, crime inafiançável, por exemplo, é a questão relativa à apresentação de mandado. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Esta apresentação de mandado trabalha com essa parte dele ser ou não afiançável. Além disso, você já viu, portanto, quais são os crimes inafiançáveis. Nesse caso, dispensa-se a apresentação de mandado. A apresentação desse mandado acaba sendo o quê? Dispensada. Só que aqui a lei falou o seguinte, amigão, eu vou ter que fazer imediatamente a apresentação ao juiz que emanou esse mandado. Ok? Eu tenho que fazer a apresentação imediatamente para o juiz que efetivamente emanou aquele mandado, com também a realização da audiência de custódia. Tudo bem? Então, isto é possível. Dispensa-se a apresentação do mandado em se tratando especificamente de crime inafiançável, justamente pela gravidade dos fatos. Bacana? Tranquilo? Além disso, o que eu quero trabalhar com você, doutor? Permita-me entrar na questão da inviolabilidade domiciliar. Eu vou colocar o tópico aqui, mas nós só vamos discutir porque ele é bem tranquilo. Nós já falamos vários momentos a respeito disso, não é? Inviolabilidade domiciliar. Pedro, mas o que você gostaria de conversar comigo a respeito disso ainda? Olha só que interessante, doutor. No que diz respeito à inviolabilidade domiciliar, permita-me entrar com você dizendo o seguinte, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar, salvo. Este salvo você tem que guardar muito bem. Desastre, prestar socorro, lembra-se, né? Em estado de flagrante, que nós vamos dizer como é que isso funciona no flagrante próprio, impróprio e tal, ok? E também a questão relativa a mandado de dia. Lembrando, portanto, eu só quero nesse ponto ressaltar com você o seguinte, ó. A inviolabilidade domiciliar, ela pode ser quebrada quando você tiver um mandado
Quando você tiver o mandado de dia. Quando você tiver um mandado de dia, isto é importante que você saiba. Aí você poderia me indagar, Pedro, tudo bem. Tem o mandado de busca e apreensão, por exemplo, e ele foi emanado de dia. O que eu entendo como dia? Lembre-se lá, doutor, para a doutrina majoritária e proposicionamento da sua prova, das 6 da manhã às 18 horas. Bacana, entendeu o que vem a ser dia para nós na prova, no critério mais específico cobrado em banca. Quando eu trabalho com essa questão da execução, talvez um ponto que você leve em conta, e a banca já perguntou isso, é a questão do mandado que está sendo executado durante o dia e passa das 18 horas. Doutor, imagina que às 16 horas, 4 horas da tarde, eu comecei a realizar o mandado de busca. Eu te pergunto, às 18 horas eu tenho que sair da residência do cara e continuar no outro dia de manhã? Doutor, seria um absurdo isso. Então, se você começou o cumprimento do mandado de busca e apreensão durante o dia, pode estendê-lo até quando preciso for. Ok? Sem muito problema. Isto também será possível, desde que lícito esta entrada em domicílio. Isto é muito importante. Pedro, mas é possível se entrar à noite com o mandado? Doutor, se houver o consentimento da parte, sim. Aí não temos muito problema. Tudo bem? Bacana? Inviolabilidade domiciliar, basicamente é isso que eu queria trabalhar com você no que diz respeito principalmente ao mandado, já que nós estamos falando dessa parte do mandado aqui também. Superada a inviolabilidade domiciliar, doutor, permita-me entrar com você com a questão do uso de algemas. Essa parte também costuma aparecer bastante para nós, né? Pedro, como assim uso de algemas? Se no Brasil a liberdade é a regra, será que na hora de usar algema, quando que eu posso efetivamente utilizar? A regra no Brasil é a utilização de algemas na hora de se prender alguém? Doutor, essa pergunta ela é muito relevante para nós na prova, até porque não cai, despenca, não é? Uso de algemas no Brasil, repito para você, é exceção. Pedro, mas toda hora eu vejo alguém algemado. Pois é, no Brasil esse troço é meio esquisito. Sabe por quê, doutor? Quem lançou a mão da súmula vinculante 11? Quem lançou a mão da súmula vinculante 11 foi o STF. Os ministros do STF, eles permanecem de maneira tranquila dentro do STF. Eles não vão à rua prender gente, ok? E é por isso que eles colocaram que os requisitos do uso de algemas, na verdade, é exceção à regra. A regra é levar o cara, por exemplo, em viatura sem estar de mãos atadas. E aí, qual é a dica que eu te dou para você saber as hipóteses, portanto, de cabimento de uso de algemas nos termos da súmula vinculante 11? Doutor, você vai lembrar da PRF. Pedro, por que da PRF? Olha só, primeira hipótese lícita de uso de algemas é quando o indivíduo oferecer perigo. Perigo para quem, Pedro? Para si ou para outrem. Não tem problema. Então, a utilização de algemas, quando ela representar um perigo para si ou para outrem, será possível, no caso, algemá-lo. Tudo bem? R, quando ele oferecer resistência na hora de ser preso. Se ele oferecer resistência na hora de ser preso, obviamente será também algemado. E por fim, quando esse indivíduo sustentar um emprego de fuga, ok? Quando ele visar fugir. Você percebe que o cara está querendo fugir e tal, neste caso será possível também o uso da algema. Então estas são as condições nos termos da súmula vinculante 11 de cabimento de uso de algemas. Eu quero só fazer uma observação aqui também para você depois dar uma lidinha no artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal. Pedro, por que o artigo 292, parágrafo único do CPP? Esse dispositivo ele foi alterado em 2017. Quando foi inserido esse dispositivo, visou-se a questão dos direitos fundamentais relacionados a gestantes. E as gestantes, notadamente em regime carcerário, doutor. Quando a gestante estiver presa e for se deslocar até um hospital para que tenha efetivamente, para que dê à luz a seu filho, no período pré-parto, durante o parto e no puerpério imediato, nesses 3 períodos, a grávida, no caso a parturiente, portanto, agora, né, ela não poderá ser algemada. Então foi uma alteração muito interessante, muito recente, que eu inclusive coloquei no seu material para você dar uma lidinha, porque ela também versa no que diz respeito ao uso de
algemas. Tudo bem? Superado tudo isso, doutor, você entendeu que no Brasil como é que funciona basicamente esse tema geral de prisões. Agora permita-me entrar com você num tema chamado pressupostos cautelares. Antes de nós adentrarmos as prisões cautelares propriamente dita, prisão em flagrante, preventiva e temporária, eu tenho que trazer para você um dispositivo previsto lá no CPP no 312, que ele é utilizado até hoje, na verdade 312 e 313. Eu vou pautar para você quais são os pressupostos da implementação de uma cautelar. Doutor, uma cautelar, uma prisão cautelar, ela não pode ser implementada à torto e à direito no Brasil. Ela precisa obedecer a alguns requisitos. E estes requisitos estão formalizados na lei. Bacana? Pedro, mas quais seriam esses pressupostos da implementação da cautelar? Doutor, 2 são eles. Vem aqui comigo. Primeiramente, nós temos a chamada fumus comissi delicti. Seria a primeira pressuposto. Doutor, fumus comissi delicti significa fumaça do cometimento do delito. Ou seja, já ouviu aquele ditado? Onde há fumaça, há fogo. Então, olha só, é preciso que exista um fato que indique com alguma certeza 2 coisas. 1, indícios de autoria e 2, prova de materialidade. Doutor, aqui eu preciso de prova da existência do crime. Eu preciso de um cadáver, eu preciso de uma vidraça quebrada, eu preciso de prova propriamente dita, ok? Então, constitui-se pelos indícios de autoria e prova de materialidade. Não confunda lá no inquérito. Lá no inquérito você não precisa de prova porra nenhuma, ok? Então, aqui, o objetivo é justamente levantar indícios de autoria e prova propriamente dita da materialidade, ok? E o segundo requisito, Pedro? O periculum libertatis, ou perigo da liberdade do investigado. Doutor, vem aqui comigo. Não basta que eu tenha apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Isso não é o suficiente. Eu preciso de um pressuposto lógico fático de perigo de liberdade desse investigado. Ele tem que representar um perigo para a correta persecução criminal. Vale dizer, ele tem que oferecer um perigo no seu status de liberdade, justamente ele, por exemplo, ameaçando testemunhas, ameaçando a vítima, prolatando o sucesso da investigação e por aí vai. Então, olha que interessante. No que diz respeito ao periculum libertatis, me acompanha aqui na leitura do dispositivo. Olha só. Perigo da liberdade. Detalhe. O periculum libertatis, doutor, ele estava implicitamente denotado no CPP e foi com o pacote anticrime, ele foi expressamente previsto, que seria o quê? Indícios suficientes de perigo gerado pela liberdade do imputado. Olha só, ele foi expressamente previsto como 5ª característica, sendo o periculum libertatis propriamente dito. Então, olha só, para que o indivíduo seja preso cautelarmente, deve existir indícios de autoria e prova de materialidade e mais uma dessas características. Tenho que prender o cara para garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nós temos um mnemônico bastante interessante, que é o GOP, não é? GOP, GOI, SIC e ALP. GOP, GOI, SIC e ALP. Faz uma musiquinha aí para você. Então você tem garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da investigação ou da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal. Tudo bem? Então, esses são os 4 pressupostos do periculum libertatis, juntamente com ele propriamente dito, no que diz respeito à implementação. Aí você vai me perguntar, vem aqui para mim, olha só. Você vai me perguntar, Pedro, mas toda cautelar precisa de fumus comissi delicti periculum libertatis? Doutor, sim. Isso inclusive vale para prisão em flagrante. Quer ver um exemplo em que eu consigo impedir o flagrante do cara? A pessoa que, por exemplo, age em estrito cumprimento do dever legal ou amparado sob qualquer excludente de licitude. A pessoa que se apresenta diante da polícia, por exemplo, dizendo que praticou um crime em legítima defesa, de acordo com os próprios Códigos de Processo Penal, neste caso não se implementará a questão da prisão. Pedro, por quê? Porque inexiste periculum libertatis. Este é o posicionamento, por exemplo, de algumas doutrinas nesta vertente Torinho Filho, nessa vertente Nestor Távora. Tudo bem? Então, por inexistência de periculum libertatis, eu não poderei
eu não poderei, por exemplo, implementar a prisão em flagrante. Ok? Então, não havendo fumus comici delicti periculum libertatis, não há que se falar em implementação das prisões cautelares propriamente ditas. São os chamados pressupostos cautelares. Bacana? Doutor, superamos, portanto, a aula introdutória. Espero que você tenha entendido e força que nós temos que ver mais conteúdo aí na prática.